Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes! Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má e aqui comigo hoje tá o Fê. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Má, eu tava com uma saudade de você começar esse podcast que... Também tava com saudade, minha semana de prova acabou, as coisas no serviço estão chegando no lugar... Daqui a pouquinho eu consigo voltar à força total. Isso me assusta um pouco, porque me lembra que a gente já tá chegando na metade do ano. Putz, sim! Tipo, já a gente tá em maio, mês 5. Falta 2 meses. Nossa, falta menos de 2 meses. Falta, 1 mês e 4 dias. Aí, tipo, na hora que você falou, acabou prova, você, como assim acabou prova? A gente tá no começo do ano. Será que eu vou passar nesse semestre? Ah, vai sim, isso é foda. Você é inteligente pra caramba, Má. Oh, obrigada. Bom, recadinhos? Recadinhos. Tem gente mandando mensagem perguntando se ainda recebe o boneco do Ikibar e se dá tempo. Sim, dá tempo. A gente vai até o meio desse ano com o boneco do Ikibar. Então, se você ainda não garantiu o seu, é só você acessar o apoia.se/terror na esquina, ler certinho as descrições, que tem a qualificação certinha pra você ganhar o boneco, assina lá, é acima de R$35, mas você pode apoiar com menos também. A partir de R$15 você já consegue apoiar o terror e fazer parte da nossa comunidade e ajudar a gente a crescer ainda mais. Tem episódios extras da série SCP exclusivo para apoiadores. E tem o nosso grupo no Whats. Vocês podem acompanhar a gravação. Igual tem gente acompanhando a gravação aqui. Então podem ficar, vocês estão bem servidos. Podem entrar pra seita sem medo, que aqui a gente não tem Kisuko. Não temos Kisuko, somos Del Valle. Também não tem Del Valle. O Felipe não pegou a referência. Não peguei, qual que é a referência? Kool-Aid que o cara lá de Johnstown colocou veneno pra galera tomar no final da seita. Ah, tá. Não temos Kisuko, também não temos Del Valle. Mas temos o Ikibar, e se você não sabe quem é o Ikibar, é porque você é novo por aqui e não ouviu o episódio. Vamos inserir aqui o número do episódio. 95, se não me engano. Se tiver errado, você corrige a gente depois. E se você não puder apoiar financeiramente o Terror na Esquina, também não tem problema. Ouve a gente, compartilha o podcast, segue a gente nas redes sociais, não só para você ver a nossa carinha, mas também para você participar das lives, que de vez em quando a gente tem live aberta para toda a comunidade de ouvintes. E assim, só de compartilhar a palavra já adianta bastante pro nosso lado. Sim, senhora, e no Insta a gente solta alguns recadinhos, né? Então, se você não acompanha no Insta, você vai perder alguns recadinhos rápidos de última hora. Temos a meta de 3 mil seguidores no Insta para poder fazer mais uma live. Dobramos a meta essa vez. Então, eu sei que tem muita gente que escuta o terror e não segue a gente lá. Então, se todo mundo fizer isso rapidinho, bate essa meta. Tô de olho em todos vocês nas estatísticas aqui do Spotify. Corre lá, segue a gente. Só mais 2 recadinhos. Vou tentar ser mais breve. Se você quiser patrocinar o Terror na Esquina, manda um e-mail pra gente no terrornaesquina@gmail.com. Que leve branco. Mas se você quiser ter a sua marca aqui divulgada no podcast, manda um e-mail pra gente, eu mando o Media Kit do terror e a gente conversa melhor.
E se você estiver precisando de uma edição incrível, fodástica, espetacular e sem mais adjetivos que não tem como descrever essa edição do Said, é só você mandar o e-mail pro Said, que vai estar na descrição do episódio. Também que a gente encaminha, mas podendo mandar direto pra ele até ajuda bastante. Isso mesmo, pode mandar pra gente ou direto pro Said, vou deixar o e-mail dele na descrição do episódio. Eu só queria fazer um adendo aqui, que no último episódio que eu participei, algumas pessoas entenderam que eu falei que não era pra aceitar doce de Cosme e Damião de pessoas vestidas de branco. Eu só queria deixar claro que eu sou macumbeira e, por favor, gente, eu falei que era pra só aceitar doce de Cosme e Damião se a pessoa estivesse de branco, tá bem? Então, eu entendo a confusão, por favor, desculpa aí, mas eu falei o contrário do que algumas pessoas entenderam. Mas não é a primeira vez que a gente vai trazer episódios perdidos. O incrível episódio perdido do Lula Molusco. Isso, e também trouxemos eu acho que videogames perdidos. Já trouxemos episódios perdidos antes e eles estão perdidos literalmente na memória. Mas eu aposto que vocês conseguem encontrar aí no nosso feed. Aham. Ah, temos dos Simpsons também, foi um compilado de episódios perdidos especificamente dos Simpsons e o Lula Molusco que entra no caso. E eu acho que são episódios perdidos que a gente já leu. Mas eu fiz um apanhado de uns episódios perdidos, tipo, super aleatórios. Cara, eu adoro episódio perdido. Eu tinha preconceito, você acredita? Hoje eu não tenho mais. Que eu falo, caraca, é muito bom isso. Cara, eu como criança dos anos 90 e início dos anos 2000, eu gosto muito de episódio perdido porque eu assisti muita coisa na TV em horários impróprios, que eu sempre fico naquela dúvida de tipo, aconteceu mesmo? Eu assisti mesmo isso? Ou foi tudo a minha imaginação? Cara, aliás, tem um filme que eu não achei, eu não encontro. Eu assisti uma vez naquele último filme da Globo, que, sem brincadeira, era o Anthony Hopkins interpretando um homem negro. Eu não tô brincando. E eu preciso achar esse filme, porque eu preciso assistir de novo. Você já não pensou em procurar Anthony Hopkins no Google e procurar os filmes que ele já fez? Viu quantos filmes o Anthony Hopkins já fez? É o Hannibal Lecter. É tipo, é muito, 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 muito filme. Filme pra cacete, entendeu? Então, tipo, eu vou ter que passar um ano inteiro só assistindo o Anthony Hopkins 8 horas por dia, se eu quiser achar o filme nesse tipo. É assim o filme. Juro, eu lembro certinho. Ele era um cara negro, né? E, quer dizer, ele não era um cara negro. Ele era filho de pessoas negras. Mas ele claramente é branco. Não me pergunte. E aí ele não contava pra ninguém que era negro. Então ele também não teve filhos, porque ele sabia que se ele tivesse um filho, o filho ia nascer negro e ele, tipo, ia ter que explicar pra esposa dele, né, que, putz, então, sou negro. Mas isso não faz o menor sentido pra mim. Ele, tipo, ele vai pra faculdade, uma faculdade judia, e ele vira boxeador. Cara, muito aleatório. Eu juro que eu assisti esse filme. Eu não tenho tanta imaginação pra sonhar. Cara, que viagem. Então, sim, eu sou fã de episódios perdidos. Sou fã. Tem meu próprio caso de episódio perdido aí, que no caso é um filme inteiro perdido. Justamente. Sabe o que me pegou? Teve, eu acho que na época do Tumblr, né? Muitas dessas bizarrices vinham do Tumblr. Me chocou um pouco a primeiro momento e eu pensando, não é possível que isso seja verdade. Mas foi falando da teoria de que Pokémon era só a imaginação do Ash, que é o personagem principal, que ele tava em coma e ele sonhou tudo isso. E eu fui lendo, falei assim, cara, não é possível, é mentira isso, né? Vai estragar a minha infância. Foi uma coisa que me pegou muito. Mas não é um episódio perdido, né? É só uma creepypasta. Não, é a creepypasta. Eu gosto muito dessa creepypasta, porque faz muito sentido. Tipo, todas as enfermeiras Joy serem iguais, todas as guardiãs serem iguais. Eu acho que a gente podia fazer um episódio de teorias, hein? Seria legal. Não, boa. Inclusive tem uma aqui que é teoria. É o do Coragem com o Covarde. Mas, então, tudo que tem na TV e de série, seja ela live action ou animação, alguém fez um episódio perdido. Não que seja verdade, pode ser que seja verdade, pode ser que não. Fica a critério de quem quiser. No meu coração é tudo verdade. Eu sento pra ler uma coisa de terror com a total crença de que é verdade. Entendeu? Eu entendi. Eu te quebrei agora.
Agora você me quebrou mesmo, que eu achei que você ia me chamar de louca, mas que bom. Então, é que eu ia fazer um gancho do tipo, então, por favor, Má, lê pra gente Pingu, A Vingança da Morsa. Pingu já é um desenho assustador sozinho. Sim! Obrigado por compartilhar isso comigo, que minha mãe colocava Pingu pra assistir achando que eu gostava e eu tinha medo. Depois de velha, gente, 25, agora, mês passado, eu acho que eu sentei pra assistir Pingu e, tipo, é muito bizarro. Eles fazem um barulhinho, tipo... Ele fica conversando em pinguinês. Tem a irmãzinha dele. Sai de coloque barulhinhos. O pai do Pingu passa roupa. Aonde que aquela roupa vai parar depois? É muito assustador, gente. Stop motion já é assustador, mas esse é terrível. Stop motion é assustador mesmo. Mas aí entra o creepypasta de que a roupa que ele passa, na verdade, é o couro. E na hora que ele tira o couro dele, aí vira só osso e carne. Ele pega a roupa passada e coloca no corpo. Pinguim não usa tipo um colete? Obrigada, você conseguiu piorar o que já tava ruim. Porque eu tenho feito uns exercícios de visualização e essa visualização foi muito rápida. Muito. Quando eu preciso, não é tão rápido. Mas vamos pro Pingu, né? Vai lá. Pingu, A Vingança da Morsa. Você sabe, trabalhar como estagiário para Hit Entertainment foi provavelmente o trabalho mais divertido que eu já tive. Normalmente, eu apenas limpava lugares ao redor do escritório e assistia a novos episódios que estavam sendo trabalhados. Mas de vez em quando, eu tinha a chance de fazer algo realmente emocionante. Como, por exemplo, aquela vez no início de 2003, em que eu tive a oportunidade de visitar o estúdio de animação Kent, no Reino Unido. Para aqueles que não sabem, o estúdio de animação Kent, ou Hot Animation, era o nome de um estúdio que a Hit possuía, onde eles animavam a maioria dos seus programas em stop motion. E em 2003, eu pude ir para o Reino Unido para ver o estúdio por trás das câmeras, em uma viagem de negócios. Foi incrível ver tudo o que estava acontecendo na época. 2003 foi um dos anos mais movimentados do estúdio. Eles estavam trabalhando na animação de Bob, o Construtor, bem como em seu novo programa, Ubadubers. Eles também estavam trabalhando na quinta temporada de Pingu, um programa mais antigo que a Hit havia comprado alguns anos antes. Eu estava no estúdio onde estavam animando Pingu, quando vi algo que parecia muito legal. Alguém estava trabalhando em uma cena de Pingu fugindo da morsa gigante do infame episódio Pesadelo do Pingu, da série original. Perguntei a um dos cinegrafistas qual episódio eles estavam filmando, e eles disseram que o novo episódio se chamava A Vingança da Morsa, e que eu poderia assistir no teste de público quando estivesse pronto no final do ano. Pulando para o final do ano, eu havia conseguido assistir a todos os novos episódios de Pingu como parte do teste de público, exceto um, A Vingança da Morsa. Eu estava doente quando eles mostraram o episódio, e, como o destino quis, o episódio foi cancelado e nunca foi ao ar. Eu queria ver o que eu tinha perdido, por que cancelaram o episódio. Alguns meses depois, eu tive a minha chance. Estava limpando a sala de arquivo, onde guardavam todos os DVDs com episódios inacabados, quando um DVD específico chamou a minha atenção. Era o DVD da Vingança da Morsa. Fiquei feliz em vê-lo, mas triste porque eu sabia que provavelmente não seria autorizado a assisti-lo. Ainda assim, eu perguntei ao gerente sobre ele, e o gerente me explicou que o episódio foi cancelado porque o episódio original com a morsa havia sido proibido em alguns países. E para minha surpresa, ele disse que, como eu fizera um bom trabalho na limpeza, eu poderia levar o DVD para casa naquela noite, devolvendo-o no dia seguinte. Dizer que eu estava animado era um eufemismo. Naquela noite, assim que eu cheguei em casa, comi alguma coisa e coloquei o DVD no meu PS2 e vi tudo que ele tinha a oferecer. O DVD não tinha menu, mas começou com uma tela semelhante às advertências do FBI no início dos lançamentos em DVD da Hit dos anos 2000. A tela dizia: aviso, este DVD é propriedade exclusiva dos estúdios de entretenimento Hit. É estritamente proibido assistir a este DVD fora das instalações sem permissão especial, ou distribuir este DVD em qualquer lugar. 2003, Hit Entertainment, The Peagos Group, todos os direitos reservados.
Depois disso, começou a tocar a introdução da 5ª temporada de Pingo, e o episódio real começou. Era noite e Pingo estava acampando com sua irmã, Pinga, seu melhor amigo Rob, a foca, sua namorada Ping, sim, Pingo tem uma namorada Canon, pesquise sobre isso, e alguns outros pinguins. Eles estavam sentados ao redor da fogueira, comendo peixe e contando histórias assustadoras em pinguinês. Rob terminou de contar sua história e passou a lanterna para Pingo. Pingo começou a dizer algo enquanto desbotava para o flashback do episódio original, O Sonho do Pingo. O flashback durou cerca de 20 segundos, enquanto Pingo narrava em pinguinês. O flashback terminou e voltou para Pingo novamente. Os outros pinguins pareciam assustados, mas Rob riu. Pingo também riu. Então o pai de Pingo chegou e disse algo a Pingo. Acho que ele disse que era hora de dormir, porque depois disso todos os pinguins foram para suas barracas e dormiram. A câmera aproximou-se de Pingo, dormindo tranquilamente, quando de repente seu estômago roncou e ele abriu os olhos. Ele se levantou para procurar algo para comer, quando viu que Pinga, que estava dormindo no saco de dormir ao lado dele, não estava mais lá. Ele saiu e olhou em todas as outras barracas, mas todas estavam vazias também. Ele chamou. Não houve resposta, apenas o som do vento soprando sinistramente. Pingo pegou a lanterna e caminhou para a direita da tela, olhando ao redor, até que, de repente, a neve sob ele desabou e ele caiu em uma caverna escura. Ele olhou ao redor. De repente, atrás dele, apareceu a morsa. Pingo congelou de medo ao ouvir a respiração pesada da morsa. Ele virou-se trêmulo, olhou para cima e gritou. A morsa soltou um rugido enquanto Pingo começava a correr pela caverna. As paredes da caverna ficavam cada vez mais estreitas enquanto ele corria, até que ele bateu em uma parede. O chão sob ele desabou novamente e ele caiu. Ele caiu pelo ar enquanto gritava por 30 segundos, enquanto imagens distorcidas de chamas e vários sons assustadores tocavam ao fundo. Os rostos gigantes de Pinga, os pais de Pingo, Rob, todos os outros pinguins também apareceram fracamente. Enquanto ainda caía, ele olhou para baixo e viu a morsa olhando para cima para ele, com olhos vermelhos e a boca aberta. Pingo gritou mais alto do que nunca e caiu na boca da morsa. Exatamente quando ele atingiu a boca da morsa, cortou para ele gritando em sua cama durante o dia. Era apenas outro sonho. Pinga acordou e foi ver se Pingo estava bem. Pingo saiu da cama, abraçou Pinga e suspirou aliviado. Ele saiu para fora, onde todos os outros estavam esperando por ele. Ele sorriu e mais uma vez disse "Not, not", e o episódio terminou. Honestamente, eu fiquei um pouco perturbado com o episódio. Eu definitivamente conseguia ver porque ele nunca foi lançado. Ainda assim, fiquei muito feliz por ter tido a oportunidade de assistir ao episódio final. Devolvi o DVD ao seu lugar certo na manhã seguinte. Onde está o DVD agora? Eu não faço ideia. Talvez tenha sido transferido para os arquivos da Mattel, depois que a Mattel comprou a Hit. Talvez tenha sido vendido ou leiloado para alguém. Talvez tenha sido simplesmente destruído. Eu espero que não. No entanto, não importa o que aconteça. Eu sempre lembrarei da experiência especial que eu tive assistindo Adeus, Boko e A Vingança da Morsa. Nunca esquecerei. Véi, a descrição é muito exata do que eu acho que acontece no estúdio de animação. E o pior é que isso tem muita cara de que é realmente um episódio perdido, né? Então, ok, eu entendo porque esse episódio da Morsa foi banido em alguns países, porque só ela, tipo, só dela existir já é, sei lá, já fere a integridade humana. É muito estranho. Eu não sei se eu realmente assisti esse episódio quando era criança, ou se depois de adulta eu assisti. Mas eu sei que eu assisti, entendeu? Eu sei o que que é. É esse dente dela. A minha mente funciona, tipo, na base do lembrar desse episódio. Mas se eu assisti mesmo ou não, eu não sei. O da Morsa? Eu não lembro. Depois eu procuro pra assistir. Eu acho que eu abri o link dela aqui no YouTube. Se achar, põe pros nossos ouvintes aí. Eu vou mandar aqui na seita o vídeo. Caralho, véi, não, eu não assisti. Eu achava que era outra morsa. Não, ele tem um amigo foca, né? Pequenininha, bonitinha. Essa aí é, não, bizarra. Não, mas eu tava pensando naqueles dentes tipo do Leôncio, saca? Ah, não, é tipo humano mesmo esses dentes.
uns dentes humanos, que esquisito. E um nariz estranho. Eu adorei fazer um... Eu achei fofinho, achei fofinho. Mas agora eu vou te servir o melhor amigo do Mickey. Lê pra mim, então, o melhor amigo do Mickey. Nota: essa é uma página que costumava ser encontrada em um site wiki medíocre relacionado à Disney. Como você pode imaginar, essa wiki foi removida porque a maior parte do seu conteúdo pertencia à Disney. As páginas desta wiki em particular agora são perdidas, exceto por uma página interessante que eu salvei na época da minha visita. Eu ouvi dizer que a Disney adora tentar silenciar coisas que eles não querem que ninguém saiba. E depois de ler isso sobre a sinopse, eu não posso culpá-los inteiramente por sua decisão. Só espero que essa página permaneça online. O episódio Mickey's Best Friend, ou Melhor Amigo de Mickey, é um desenho animado controverso de 10 minutos que foi exibido nos cinemas em 15 de novembro de 1929. Foi posteriormente proibido e não permitido ser exibido de novo devido à sua história de crianças exigindo atenção constante após assistir o seu conteúdo. O desenho animado foi animado por Ub Iwerks, com música composta por Carl Stalling. Não está disponível para ninguém que queira completar a sua coleção de desenhos clássicos do Mickey. Originalmente era para ser um curta relacionado ao Halloween, que girava em torno do Mickey e Eustace, um personagem canino e antropomórfico. Walt, na época, achava que as crianças estavam sendo idiotizadas por outros desenhos e que eram maduras o suficiente para lidar com o que ele queria mostrar a elas. O enredo era do Mickey dirigindo para o seu local de trabalho em seu carro. No caminho, ele quebra devido a um problema no motor e sai para verificar. Quando Mickey descobre que está além do reparo, ele entra em depressão até Eustace chegar e ajudar a consertar o problema. Mickey fica aliviado e se apresenta. Depois de saber o nome de Eustace, Mickey o convida para ir a um lugar com ele. Eustace pergunta a Mickey se ele deveria estar em algum lugar, mas Mickey mente para ele e decide faltar ao trabalho. Os dois chegaram à cafeteria onde o dono avista Mickey e lhe dá um olhar severo. Ele se aproxima e pergunta rude o que Mickey quer. Depois de pedir, o xerife, Pete, entra e confronta Mickey, exigindo que ele finalmente pague seu aluguel atrasado. Mickey, à beira de um colapso, é comovido por Eustace, que decide pagar toda a dívida de Mickey. O xerife ri e adverte Eustace, dizendo-lhe que Mickey só lhe causará problemas antes de sair de cena. Mickey, aliviado por estar livre, abraça Eustace com alegria. Mickey sai da cafeteria com ele e começa a apresentar seu novo amigo a moradores locais através de várias cenas diferentes. Eles não se importam e vão embora. O último morador com que eles falam começa a rir um pouco e adverte Eustace que ele deveria ter cuidado com aquele rato. Eustace tenta obter uma explicação sobre por que essa pessoa guarda tanto rancor, mas o morador não é mais visto após o seu aviso. Eustace pergunta a Mickey por que ele está sorrindo após a recepção que recebeu. E Mickey admite a Eustace que nunca teve amigos antes e que Eustace é seu primeiro amigo. Eustace se sente mal e parece estar escondendo algo com uma expressão culpada. Mickey e Eustace, em uma série de cenas rápidas, param em um teatro, jogam um jogo e vão ao topo de uma montanha para ver a paisagem. Depois, Mickey mostra a Eustace sua casa na esperança de que ele viva com ele. É aqui que Eustace se sente mal pelo rato, mas finalmente admite que precisa partir. Mickey fica chocado e assume que é uma traição como todos os outros relacionamentos que teve. Eustace diz a Mickey que não está satisfeito com a cidade, especialmente com os moradores, e vai procurar outro lugar. Ele se desculpa com Mickey e dá algumas palavras encorajadoras antes de finalmente sair pela porta. Mickey corre e agarra Eustace pela perna e suplica para ele ficar, mas ele balança a cabeça. Mickey decide que não pode perder seu único amigo e nocauteia ele com uma pedra encontrada no chão. A próxima cena mostra Mickey descendo as escadas até o porão. Ele acende as luzes onde Eustace está amarrado em uma mesa de operações. Eustace ainda está inconsciente. Mickey começa a soluçar e pedir desculpas. Ele fala com Eustace através do seu estado, dizendo que tem que ser assim. Ele constantemente grita que não pode mais ficar sozinho e finalmente pega uma faca debaixo da mesa de operações e começa a trabalhar nele fora da tela. Depois que Eustace finalmente acorda, é revelado que ele não é mais antropomórfico, mas um cachorro real. Ele começa a surtar e só consegue latir. Durante o surto, muda para o modo de primeira pessoa e vemos Mickey entrando na sala. Eustace não parece mais assustado no momento em que coloca os olhos no Mickey. Através do rato, ele sente que precisa de Mickey e finalmente salta e o lambe.
Mickey diz a Eustace que ninguém jamais saberá disso e como será o segredo eterno dos dois. Ele diz a Eustace que será conhecido como Pluto, até que eles se separem. A cena muda para a casa de Mickey e se afasta. A risada do xerife é ouvida junto com o morador que havia avisado Eustace sobre Mickey no início. Agora um pouco de contexto. Walt Disney foi inspirado a fazer um curta temático de Halloween do Amado Rato. Personagens que foram criados e inventados na hora que mais tarde se tornariam personagens oficiais. O proprietário da cafeteria mais tarde se tornaria Daisy Duck, e o morador que tentava avisar Eustace mais tarde se tornaria o Pateta, que supostamente se parecia muito com o design de Eustace. Pluto também se tornaria um personagem recorrente, mas qualquer conexão com Eustace não é mencionada. Irk sentiu-se enojado durante a parte final do desenho animado e exigiu que a cena da operação fosse censurada, e Walt não teve escolha a não ser ceder às demandas. A produção do desenho animado foi atrasada devido a muitos trabalhadores, e Irk se sentiu desconfortável com Eustace após ler o roteiro. A produção foi muito lenta devido aos funcionários não quererem realmente terminar este desenho. Também havia um orçamento não divulgado que poderia ser servido aos animadores exigindo um pagamento mais alto por fazer algo fora da zona de conforto, especialmente para um desenho animado infantil. Levou alguns meses para terminar a produção. Muita indignação e controvérsia surgiram depois que o desenho animado finalmente foi lançado nos cinemas. Foi o oposto do que Walt queria. As pessoas afirmavam que os filhos não conseguiam dormir à noite e teriam pesadelos sobre serem operados pelo Mickey. Isso até causaria problemas para as crianças muito pequenas, que exigiam atenção constante porque não queriam ficar sozinhas, especialmente à noite. Devido a isso, os pais queriam processar por causa do conteúdo. Walt finalmente decidiu destruir qualquer cópia do desenho animado que encontrasse na tentativa de esconder seus fracassos. Algumas teorias apontam que Eustace se pareça com Pateta. Depois de várias visualizações, alguns falaram sobre os personagens antropomórficos sendo considerados seres normais e perfeitos, enquanto os ferais são considerados mentalmente deficientes e são mantidos como animais de estimação, que são principalmente contidos devido ao quão perigosos podem ser. Embora não haja conexão com Eustace em desenhos animados futuros, Mickey fica extremamente preocupado quando Pluto foge ou se perde e até arrisca sua vida para salvar o seu melhor amigo. Essa é a única conexão que o melhor amigo de Mickey que é mostrada em outros desenhos animados. Uma das fontes costumava ser um site específico que mostrava capturas de tela do curta, mas não é mais acessível. O site não pode ser mais encontrado e parece ter desaparecido. A maioria dos escritores desse curta agora já é falecido, na maioria das vezes pela velhice. Na época em que estavam por perto, eles não queriam nenhuma menção a este desenho animado. Alguns disseram que isso se deve à culpa. E o pior é que eu não duvido. Não é? É muito bizarro. Eu duvido um pouco. Mas, sei lá, cara, não é? É muito bem escrito pra não duvidar. Não, é porque é do Walt Disney mesmo, velho. Tem as coisas muito macabras. E não tô falando isso, tipo, crente que fala não assista a Disney, mas do tipo, cara, tem as coisas bizarras no filme da Disney. Sim, tem sim. Não tô criticando, eu gosto. Eu acho que criança precisa ver umas bizarrices, entendeu? É tipo aprender a lidar com medo no ambiente controlado. Sou super fã desse tipo de coisa, mas sei lá. Esse episódio bateu forte, né? Igual a pedrada na cabeça. Pavoroso. Se Pingo foi tranquilo, esse foi pra arrebentar a boca do balão. Pingo já não foi tranquilo, entendeu? Mas a Disney sempre mexe um cadinho mais, assim. Porque, tipo, o primeiro desenho que eu assisti foi a Branca de Neve, né? O medo que eu tinha daquela floresta agarrando a roupa da Branca de Neve. Uhum. E depois, a Bela Adormecida, eu tenho tanto medo da Malévola, tanto medo, que eu não consegui assistir o filme com a Angelina Jolie. Véi, eu tenho medo real. Sabe esses edits que o pessoal faz de personagem e tal? Sério? Eu ouço a voz da Malévola e eu sei que é a Malévola. Eu desligo. Eu não consigo. Eu fico paralisada de medo com a voz da Malévola. Tanto dublada quanto legendada. Muito bom, recomendo. Assisto sempre que posso. E quando eu não travo, eu pulo a parte da Malévola. Às vezes eu travo e simplesmente não consigo pular também. Gatilhos. O próximo não é muito mais leve, a gente vai entrar um pouquinho em True Crime. Não é um episódio perdido, mas uma teoria. Por favor, faça as honras.
Uma teoria sobre o Coragem, o cão covarde. Gente, adoro Coragem. Ai, vontade de enfiar a mão na cara do Eustácio. Odeio aquele velho. A verdade por trás de Coragem, o cão covarde. Se você cresceu no final dos anos 90 e início dos anos 2000, talvez se lembre de um programa de curta duração, mas assustador, chamado Coragem, o Cão Covarde. Era um dos 8 desenhos originais da Cartoon Network e era famoso por fazer as crianças se cagarem de medo, especialmente em episódios como Coragem na Grande Cidade Fedorenta e A Maldição do Rei Ramsés. Mas você já se perguntou sobre a história real por trás de Coragem, o Cão Covarde? O que inspirou o programa a se tornar tão assustador? Bem, eu estou aqui para contar a verdade, a horrível verdade por trás de Coragem, o Cão Covarde. O Meio do Nada, ou Lugar Nenhum, onde Coragem e sua família vivem, foi baseado em um local real, em Truth or Consequences, no Novo México, que foi lar de uma série de assassinatos horríveis de David Parker Ray, que era sequestrador, torturador, estuprador e serial killer. Investigadores da polícia acreditam que David matou mais de 60 pessoas, tanto no Arizona quanto no Novo México. E a pequena área das cidades vizinhas do Novo México era um playground perfeito para David. Ele comprou um trailer e o reformou para que ficasse à prova de som. Então acoplou-o a um caminhão e chamou-o de a caixa de brinquedos, com muitos itens usados para tortura sexual, o que lhe rendeu o apelido de o assassino da caixa de brinquedos. Ele viajaria por Truth or Consequences em busca de casas abandonadas, longe da civilização, para atacar e matar suas vítimas. Você provavelmente está se perguntando como tudo isso tem a ver com Coragem, o Cão Covarde. David perseguia suas presas usando muitos disfarces, para tentar ganhar a confiança das infelizes vítimas. Ele pedia para entrar nas casas das pessoas, com histórias tristes que ele inventava, o que se assemelha muito às táticas comumente usadas pela maioria dos personagens malignos que Coragem e sua família encontram enquanto vivem em lugar nenhum. Certo, também existe o rumor de que o casal costumava ligar para o departamento do xerife para ir até a sua propriedade, porque estavam vendo criaturas estranhas em suas terras que os atormentavam. Eles ligavam aterrorizados, implorando por ajuda. A polícia chegava e não encontrava nada fora do comum, apenas esses velhos aterrorizados. Alguns dizem que eram skinwalkers que os estavam assediando. A polícia foi responder à última ligação deles depois de um desses incidentes, mas quando chegaram não encontraram nada, nem um corpo, nada, apenas o cachorro morto. Eles nunca encontraram os corpos. Daí, todas as criaturas aparecendo na porta de Coragem, tentando entrar. E comprou um trailer e deixou um trailer à prova de som, não é? Tem até uma foto de uma das casas, né, que foi usada. Acho que a maior questão de Coragem aí é que, tipo, ele não enfrenta só serial killers e skinwalkers, né? Ele enfrenta de tudo. E tem muita teoria, uma atrás da outra, que fala de Coragem. Uma mais cabulosa do que a outra. Uma fala que o Coragem é uma criança que se vê como um cachorro, ou que o Coragem delira tudo isso. É muita loucura, né? Ah, tem uma que é bonitinha, que é tipo, o Coragem é um cachorro normal, e tipo, as coisas acontecem, mas ele é ansioso e ele vê tudo de mal, né? Ele só imagina que pessoas estranhas são maldosas e fica apavorado, mas na verdade tá em segurança o tempo todo. Conheço essa, mas não sei também. Coragem é um dos desenhos que eu mais gosto. Digo mesmo, assisto e fica a mesma sensação de quando eu era criança, aquele gostinho de tipo, é. Aquele medinho sem graça, né? Que é aquela risadinha que você dá quando você tá com medo daquele esquisito na rua, saca? Aham. É tipo de. Alguém, alguém, por favor? Exatamente essa sensação que eu tenho com Coragem. Batendo esse resgate da Golden Age
Da era Golden Age do Cartoon Network, né? Do Coragem, a gente busca um pouco também da Golden Age da Nickelodeon, que aconteceu mais ou menos na mesma época. A Nickelodeon tá com uns negócios bravos, você viu, né? Então, né? Você fala do que? Processinho? Processinho, você viu os documentários? Eu não assisti não, mas eu vi pelo TikTok. Só da Janet McCurdy. Então, eu não lembro se era exatamente, se era da, eu acho que não era da Disney, mas eu acho que era entre Nickelodeon e Cartoon Network de As Pistas de Blue. É um desenho infantil. Esse não é da minha época. Ah, é da sua época sim, caralho. O Blue que eu conheço é aquele cachorrinho bonitinho que meus sobrinhos assistem. Justamente eles. É? Aham. Só que ele é antigo pra caralho. Eu assistia, mas tipo, como era infantil, não me pegava tanto, sabe? Porque eu já era um pouquinho mais velho. Mas o nome do episódio perdido é Tristeza. O episódio perdido de As Pistas de Blue. Antes de começarmos essa história, gostaria de lhe contar sobre As Pistas de Blue, caso você esteja vivendo sobre uma pedra. As Pistas de Blue é um programa para crianças pequenas que foi criado em 96 e durou 10 anos, com um total de 6 temporadas e 141 episódios. O programa envolve Steve, ou Joe, procurando por pistas e resolvendo mistérios com a ajuda da audiência. Blue era um cachorro animado que rotulava as pistas com suas pegadas. Era 25 de outubro de 2017 e estávamos nos mudando para uma casa nova. Enquanto minha mãe e meu pai estavam desempacotando, eu decidi explorar o sótão. Encontrei uma caixa antiga, que para minha surpresa estava cheia de fitas VHS, e todas eram fitas de A Pista de Blue. A única fita que eu encontrei tinha apenas um adesivo comum, não um adesivo de fábrica como as fitas tinham. O título no adesivo era As Pistas de Blue, Tristeza. Achei o título um pouco estranho, mas imaginei que fosse apenas uma cópia do episódio de Steve vai pra escola, aquele que Steve vai pra escola e Joe assume o lugar dele. Como Steve se despediu de todos os seus amigos naquele episódio, eu considerei muito triste. Decidi que era a oportunidade perfeita para conferir a fita. Nosso televisor tem um videocassete, e eu tenho que admitir, eu senti um arrepio de excitação quando eu coloquei a fita no aparelho. Eu estava prestes a reviver minhas memórias de infância assistindo As Pistas de Blue. Eu não me importava que já fosse velho demais para assistir. Eu sabia com certeza que eu ia gostar. Pelo menos era o que eu pensava. O episódio começou com a sequência de abertura habitual. O livro das Pistas de Blue se abriu, o Steve olhou pela janela da pequena casa amarela e disse uma variante da sua frase de abertura habitual da 4ª temporada. A porta da frente se abriu e Steve estava na sala de estar, parecendo um pouco preocupado. Eu preciso te contar uma coisa importante. O Blue está no veterinário, ele está passando por uma cirurgia no coração. Eu espero que ele fique bem. Steve parou de falar e olhou para o chão. E a cena terminou. Cortou para uma cena em que Steve falava ao telefone. Então ouvimos a voz de uma mulher dizendo o seguinte: o coração dele parou de bater, tentamos o nosso melhor, mas a gente não conseguiu fazer ele bater de novo. Me desculpa. E a cena terminou. A próxima cena começou com um cartão de título dizendo que o mês havia se passado após o funeral de Blue. Uma voz grave falou: existem 5 estágios no processo de luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Steve vai experimentar 3 estágios de uma vez só: depressão, raiva e doença mental. Steve estava no seu quarto, deitado na cama. Ele começou a chorar e a cor do episódio ficou preto e branco, como uma fotografia depressiva antiga. Steve chorava tão alto que sua respiração se tornou superficial. E a cena terminou. A próxima cena mostrou Steve sentado em sua cama. Ele parou de chorar, mas seu rosto agora estava vermelho e seus dentes estavam cerrados com força. Steve segurava seu tamanduá de pelúcia, Horace, com as 2 mãos. E ele gritou o mais alto que ele podia. Seu grito me deu arrepios. Steve arrancou a cabeça de Horace e uma substância preta esguinchou do pescoço do animal de pelúcia. Steve jogou Horace com um acesso de raiva. Quando o tamanduá caiu, sua substância cobriu completamente o chão. Lutei contra a vontade de vomitar, contra o meu melhor julgamento, e eu decidi continuar assistindo. O corpo de Steve começou a ficar mais escuro segundo a segundo, e após 5 segundos, Steve ficou completamente preto. Ele se levantou da cama, saiu do quarto e entrou na sala de estar. Pensei que ele fosse sentar na cadeira pensante, mas não foi o caso.
Ele ficou em pé na cadeira e olhou para a tela por 1 minuto inteiro. Seus olhos perderam as pupilas e se tornaram apenas pontos brancos. Ele começou a chorar de novo, e as lágrimas brancas escorreram pelo seu rosto. Uma música de piano triste começou a tocar. A música era tão comovente que eu derramei algumas lágrimas. Uma mensagem piscou na tela e dizia: "Você pode decifrar as pistas de Blue, mas não pode decifrar a insanidade." A cena terminou, a próxima cena mostrava Steve ainda de pé na sala, e ele não estava mais chorando, e seu corpo tinha uma cor completamente normal. Eu não consigo viver sem o Blue. Ele era o meu melhor amigo. Ele deu felicidade e sentido à minha vida. Sem ele eu não tenho nada pelo que viver. As crianças ao fundo que ajudaram Steve a encontrar as pistas começaram a chorar e fungar. E elas gritavam: por favor, não faça isso, Steve, a gente te ama. A gente também é seu amigo." E ele disse: "Sinto muito se parto os corações ao fazer isso, mas eu não tenho escolha. Adeus." Ele segurou um recipiente. A câmera deu zoom no rótulo que dizia cianeto de potássio. Steve tinha uma expressão calma no rosto enquanto engolia o conteúdo do recipiente. Ele instantaneamente desabou sobre o tapete. Ele espumava pela boca, enquanto seu corpo tremia e se contorcia no chão como se estivesse sendo eletrocutado. Steve eventualmente parou de se mover e eu sabia que ele estava morto. O episódio finalmente terminou com o logotipo da Nickelodeon, em forma de isqueiro. Fiquei parado, atordoado. Levou alguns minutos para o meu cérebro compreender o que tinha acabado de assistir. Decidi naquele momento ser detetive e descobrir onde diabos veio esse episódio. Procurei pelo nome do episódio online, mas eu não encontrei nada. Eu sabia que a empresa Viacom era dona das pistas de Blue, porque o nome da empresa estava nos adesivos de fábrica de outras fitas VHS. Ele escreveu um e-mail para a empresa e a empresa respondeu: "Agradecemos por dedicar o seu tempo para nos escrever. Ficamos bastante surpresos com sua história sobre o episódio não transmitido das pistas de Blue que você descobriu. Estamos gratos por você nos contatar a respeito disso. Podemos assegurar pessoalmente que a Viacom Media Networks, assim como a Viacom, não possui qualquer propriedade ou responsabilidade sobre o episódio. No entanto, ainda sentimos que uma explicação é necessária. Infelizmente, não podemos fornecer detalhes sobre a criação da fita, pois simplesmente não sabemos como isso aconteceu. Em 2002, recebemos uma fita VHS em um pacote sem endereço de retorno. As palavras Sr. Ted estavam escritas no pacote, junto com a fita. Havia uma carta do Sr. Ted afirmando ser o maior fã da série As Pistas de Blue e pedindo a nossa aprovação para transmitir a sua criação feita por fã na televisão. Ficamos bastante lisonjeados que um fã nos enviaria um episódio feito para ser uma transmissão de fã. No entanto, quando nossos editores viram o episódio para o refinamento, ficaram chocados com a sua natureza. Alguns membros da equipe que viram o episódio incrivelmente entraram em choque e tiveram que ser levados imediatamente para uma emergência. Devido ao conteúdo horrível, não tínhamos absolutamente planos de transmitir esse episódio. Passamos a fita para um colecionador particular, mas ficamos consternados ao descobrir que ele havia feito muitas cópias. Pedimos que você não divulgue o conteúdo da fita ou dessa carta ao público, pois não queremos incomodar os telespectadores que amam e apoiam nossos programas para as crianças pequenas. Com calorosos cumprimentos, Jonah M. Abreu, vice-presidente executivo, conselheiro geral e secretário. Perguntas saltavam na minha cabeça, e ainda fazem até hoje. Quem é o Sr. Ted? Como ele conseguiu criar esse episódio demoníaco? E humano? Com respeito à Viacom, temo não poder fornecer nenhum vídeo. No entanto, eu imaginei que divulgar uma captura de tela e uma cópia da carta ao público não os deixaria muito irritado. Você provavelmente está se perguntando: por que você está me contando isso? Qual é o ponto dessa história? Para ser honesto, eu só queria desabafar mesmo. Mantive isso em segredo por muito tempo, mas eventualmente senti o desejo de contar isso a alguém, quer acreditasse em mim ou não. Uma parte do meu cérebro me diz para jogar fora a fita e a carta, mas os mantive no meu armário para me lembrar do que eu experimentei e como isso foi real. Agora eu percebo que alguns fãs de programas de TV não são tão normais quanto poderia pensar. Essa já foi mais pesadinha, né? Essa foi. Eu fiquei meio assustada. Porque tem uns fãs malucos, né? Tem pessoal que faz umas coisas meio absurdas. Sim. Tipo, quando a gente fala de criação de fã, a gente pensa nas fanfic, mas
Tem gente que tem habilidade pra mexer com gravação, animação. Pra fazer recortes, tipo, de várias cenas e montar uma sequência assim, né? Igual aquele episódio do. Episódio não, aquele curtazinho do Scooby-Doo. Nossa, eu gosto daquele. Mandei no grupo esses dias. Esses dias, sei lá, no início do ano. Ai, sim, muito bom. Gosto. Ah, e é legal, né, eu ter comentado do Kool-Aid no início do episódio, eu não tinha visto, porque eu falei do Kisuko no início do episódio e eu não tinha lido. Ah! Aí, ó. Simplesmente, primeira vez, a gente sempre falando entre pra seita, entre pra seita, entre pra seita, e eu, tipo, hoje eu resolvo brincar, não tem Kisuko. Aí tem uma citação, o mesmo veneno que ele usou em Johnstown. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar então o que se passa na cidade de Townsville. A cidade de Townsville. Muito bom, muito bom. Melhor, ouso dizer que um dos melhores vilões criados em animação vem de As Meninas Superpoderosas. Com certeza, gente. Ele é o melhor vilão. O melhor, é o melhor. E eu tenho tanto medo dele quanto da Malévola. O Ele, cara, depois que. Ai, não, o Ele é muito foda. Muito foda. Muito, gosto demais. O design do personagem é muito foda. Ele é drag, não é? Eu acho que é uma drag queen. É. Ele tem as garras assim enormes, né? E sempre tem alguém fazendo o cosplay dele. Fica muito bom. Bom pra cacete. Falando em vilões queer-coded, você sabia que a Úrsula da Pequena Sereia é baseada na Divine, né? Drag Queen Divine. É mesmo? É. Mas ela não é bem antiga, tipo, não é muito antiga? Eu tô falando da Úrsula do desenho antigo, né? Do desenho, não do live action. Não, do desenho, sim. Mas tipo, a Divine é mais antiga do que o desenho. Ah, tipo, eu achei que fosse, sei lá. Ela foi criada em 89. É a drag queen que faz Pink Flamingos, Como que ela chama? Divine. Ah, tá, nossa, é real. É 45 que ele nasceu. E você achou que fosse alguém do RuPaul, né? Eu acho que ela atuou com a RuPaul em algum momento. Ai, ai. Então vamos lá. A creepypasta agora é a docinho.avi. Uma noite, há muito tempo, eu fui convidada para jantar na casa de um amigo, que por acaso era sobrinho de Craig McCracken, o criador das Meninas Superpoderosas. A festa foi agradável e eu fiquei surpresa quando o próprio Sr. McCracken estava entre os convidados. Como uma adolescente meio mal-humorada e espirituosa, eu sempre fui obcecada pelo programa. Eu monopolizava a TV para a estreia de cada episódio e brigava com os meus irmãos mais novos se eles ousassem dizer uma palavra antes do intervalo comercial. Sendo assim, a espervitada Buttercup, ou Docinho em português, sempre foi a minha favorita entre as três. Eu adorava seu sarcasmo e a sua atitude. Ao conhecer o Sr. McCracken, disse a ele o quanto eu era sua fã e o quanto estava extasiada por conhecê-lo. Mas ele parecia muito desinteressado e falava de maneira vaga e apressada. Não importava sobre o que estivéssemos falando. Supus que fosse por causa de como os fãs do programa podiam ser irritantes, então eu só me afastei. Um pouco mais tarde, na noite, o Sr. McCracken saiu apressadamente, sem perceber que havia deixado um pequeno envelope com muito disco dentro. Olhei rapidamente ao redor antes de pegar o disco, pensando na possibilidade de ser outro desenho inventado pelo gênio por trás das Meninas Superpoderosas. Depois que a festa acabou, eu corri para casa para ver o que esse disco misterioso tinha para mim. Com as mãos tremendo, tirei o disco brilhante do envelope e meu coração se encheu de alegria quando eu vi que o DVD tinha Buttercup.avi escrito nele com caneta roxa. A Docinho, como eu disse antes, sempre foi a minha favorita. E eu estava incrivelmente ansiosa para assistir esse episódio, que por algum motivo não tinha sido lançado, mas deixado ao lado de uma cadeira em um jantar. Coloquei o disco no meu DVD player e ele começou instantaneamente, sem tela de título, sem créditos, sem nada. O episódio começou de forma estranha. As cores haviam sido desbotadas para quase um tom de sépia, e a casa parecia toda errada. As janelas estavam quebradas e as paredes pareciam sujas.
Havia pegadas pequenas, avermelhadas, marrons, subindo pela parede até a janela do meio do andar de cima. Confusa e arrepiada, eu continuei assistindo. A câmera deu zoom para dentro da casa, que parecia ainda pior do que por fora. O professor Otônio estava sentado no chão, soluçando. Ele olhou para a câmera, seus olhos parecendo demasiadamente realistas para até mesmo a animação mais avançada da época. E ele tinha essa expressão horrível e dolorida em seu rosto, que normalmente é tão sorridente. Docinho, o que você fez? O que você fez com suas irmãs? Por quê? Por quê? Por quê? Ele soava genuinamente como alguém que havia perdido tudo, e meu coração doía por ele. Atrás dele estavam os corpos de Florzinha e Lindinha, horrivelmente mutilados. Lindinha estava sem um olho, e sangue fotorrealista pingava do seu olho vazio. Seus membros estavam quebrados e torcidos em ângulos não naturais. Seu coração tinha sido arrancado e colocado ao lado dela, e sangue manchava seu vestido rosa, onde o coração tinha estado. Lindinha foi morta de forma semelhante, exceto pelo fato que ambos os olhos estavam faltando, empurrados pela sua garganta abaixo, e suas pernas haviam sido arrancadas. Perturbada mais do que jamais havia estado em toda a minha vida, eu comecei a me sentir enjoada, mas eu sabia que precisava continuar assistindo. A câmera então corta para Docinho, cujos olhos também eram muito realistas, como os do professor Otônio. Ela tinha um olhar incomumente desumano e amargo naqueles olhos verdes tão realistas e um sorriso distorcido no rosto. Ela estava manchada de sangue da cabeça aos pés. Ela virou a cabeça muito lentamente para cima. Então, uma risada maníaca saiu de sua boca, ecoando pela sala e pela minha mente. Você não viu isso chegando, viu, professor? Tenho certeza de que todos os nossos fãs adoradores viram. Ela cuspiu, parecendo desgostosa com as palavras fãs adoradores. Eles eram tão irritantes. Com sua felicidade constante, seu amor por sempre estarem no centro das atenções, sempre sendo legais e bons e perfeitos. Ai, eu odiava tudo isso. Por anos me repugnou, mas não mais, professor. Não mais. O professor Otônio continuou soluçando, e o som horrível ficou mais alto e mais alto, até que uma linha verde com um brilho prateado voou pela tela. A cabeça decepada do professor voou na direção da câmera, seus olhos encarando diretamente para mim, pelo resto do vídeo, antes de cortar para uma tela preta. Pensando que tinha acabado, eu fui desligar a TV, mas parei quando ouvi os sons de gritos e cantos. Os gritos de Florzinha e Lindinha eram baixos, enquanto a voz de Docinho cantava alto. Hush, little babes, don't say a word. Mama's gonna kill you and make you burn. And if those corpses just don't burn, Mama's gonna bury you beneath the ferns. Embora as palavras fossem tolas, o som de Docinho cantando e os olhos dela e do professor ainda assombram meus sonhos. Eita! Bem escrachadinho esse, né? Não poupou sangue. Não poupou sangue. E o pior é que ela fala assim, eu aposto que os fãs viram essa chegando e tipo, dá pra imaginar Docinho pirando e matando todo mundo. Pior que dá, cara, que ódio. Apesar que eu acho que todas as três ali, tranquilamente, conseguem um arco de coringagem, sabe? Sim. Só que, tipo, eu acho que a Florzinha ia coringar e tentar dominar o mundo. A Lindinha ia tentar deixar o mundo todo fofinho, tipo, prendendo a galera que não fosse fofa, saca? E enquanto isso, e a Docinho essa autodestruição mesmo aí pra cima da família. Eu imaginei a Lindinha envenenando a família. Também faz sentido. Aproveitando que o arco falando de Meninas Superpoderosas, um desenho que passava junto era do Dudu e Edu. Tu gostava? Putz, eu gostava, mas ele era muito perturbado. Todos eram, né? Todos os desenhos eram perturbados. Mas do Dudu e Edu era meio esquisito também. E tipo, é porque eles ainda são menos perturbados, porque tem os desenhos que eu não conseguia nem assistir de tão perturbado. Tipo, a Vaca e o Frango. A Vaca e o Frango eu não assistia, véi. A Vaca e o Frango. Não, eu fui assistir um episódio. Em 3 minutos de episódio, eles ofenderam 3 minorias.
É muito perturbado. E tem aquele demônio vermelho lá com a bunda de fora, o boom de fora, É a mãe e o pai da vaca e o frango, que são 2 humanos. sem a metade do corpo. Tem a metade do corpo. E tem um outro desenho que o boom de fora aparece, que é o Eu Sou o Máximo, e que tem o babuíno lá que fica com o dedo no cu e cheirando depois. Que ódio desse desenho, pelo amor de Deus! Eu ficava tipo, cara, mas ele tá com o dedo na bunda e tá cheirando o dedo depois. Esse também e a vida do Rocco. Você lembra? A vida do Roku, sei. Nossa, que coisa horrível! Horroroso. Horroroso. E aí agora, depois de adulta, eu me deparei com a teoria de que o Rocco trabalhava num telesexo. E eu fiquei, cara, faz muito sentido, porque aquele desenho é muito nojento. Não, o Roku eu pulava, eu não assistia. Não assistia. Tinha um da Barata também, só que é da Nickelodeon. Roku é da Nickelodeon. Não conheço da barata. É uma barata verde, esquisita. Nossa, eu passava esse eu pulava. Não dava conta. Pra mim, os 4 cavaleiros do Apocalipse, pra mim, era a Vaca e o Frango, Eu Sou o Máximo, Rocco e Cão-Gato, Cachorro-Gato. Aquele cachorro que era ligado pela cintura num gato. Cat Dog. Sei sim. Caralho, eu não assisti nenhum desses 4. Tem um outro que é pior de todos, Má. Eu vou achar, vou te mandar, mas vai falando aí. Dessa barata verde? Não, é o outro, pior de todos esses eu não conseguia assistir, eu passava mal quando passava. Mas esses 4, pra mim, começava, eu tinha a crise. Ah, não, eu não assisti de jeito nenhum. Eu consegui assistir, tipo, Johnny, aquele rapazinho louro lá, o Johnny Bravo. Johnny Bravo. Johnny Bravo eu ainda assistia de vez em quando, mas era chato pra cacete também. Aham. Oi, princesa, você está divina hoje. Não quer ir para minha casa? Eu achei o desenho, mas ainda não achei o nome. Manda aí no Discord a foto. Peraí. Tinha que ser da Cartoon... Tinha que ser da Nickelodeon. É Ren and Stimpy, que chama. Cara, eu tenho um pavor desse desenho e passava de madrugada na Nickelodeon. E que, teoricamente, desenhos de madrugada não eram pra gente assistir, né? Então, mas isso daqui era um pouco muito. Era Nickelodeon, imagina uma criança. Imagina a criança de madrugada assistindo isso daqui, tipo. Putz, ai, que nojo! Eu sei que desenho que é esse. Ai, também põe aí nesse na minha lista dos eu não assisti essa merda. Cara, esse desenho é porco! Muito ruim. Nossa, esse desenho é simplesmente nojento. Nojento. Eu passo mal. Hoje, eu fui procurar um episódio pra assistir. Eu falei assim, gente, por que eu fui procurar isso? Isso devia ser banido. Isso não devia existir. É muito ruim. Eu particularmente, eu não gosto da Nickelodeon. Eu gosto só de Bob Esponja. Só. Eu gosto muito da Cartoon Network, mas Nickelodeon não é comigo. Não me pegava muito, os desenhos eram absurdos e me assustavam. Tinha aquele cabeça de bigorna lá que eu não lembro o nome. Hey Arnold. Hey Arnold. Mas eu gostava, tipo, Kenan e Kel, As Visões da Raven, não sei se era da Disney, né? As Visões da Raven. Mas Kenan e Kel, Drake Josh. Eu gostava do iCarly. iCarly também é bom. Ah, mano, a Mandy tá chamando Pink Cérebro de estranho. Ah, era estranho sim. Ah, eu gostava. Não, eu também gostava, mas é estranho. A verdade é essa. Quando entrou a Felícia, então, pra Pink, Felícia e os cérebros. Pink o Cérebro, ele é da Golden Age ou ele já entrou... Não, ele é Golden Age? Ele é Looney Tunes, né? Não é, mas ele participou da Era de Ouro da Cartoon. Era Cartoon? Não era da Warner? Ah, passava no Cartoon. Ah, tá, mas não era o original do Cartoon, né? Era o Warner. Não, acho que não. Deixa eu ver onde passava. O desenho é ambientado no universo... Nossa, eu não sabia que era no universo do Looney Tunes. Porque tem aquele trio também, aqueles irmãos esquisitos. Ah... É a Felícia, tem uns episódios que aparece a Felícia. Ah, não sei onde é que passava. Enfim, vou ler pra você agora um episódio perdido de Dudu do Edu. Como você deve saber, o popular programa Dudu do Edu existe há bastante tempo. No entanto, entre 7 de outubro de 2003 e 21 de outubro de 2003, o episódio 34 foi lançado acidentalmente uma semana antes do previsto.
Também era conhecido por alguns no escritório que o escritor principal estava gripado e ao invés de fazer o episódio 34, o programa deveria repetir o episódio 1. Às 5 horas, as pessoas relataram um novo episódio muito perturbador. Algumas crianças estiveram a infelicidade de vê-lo. Aparentemente, a qualidade do episódio foi medíocre quando mantida nos padrões normais. A animação era instável, o som era restrito e muito abafado. Foram recebidos relatos de uma linha subindo e descendo, semelhante a uma fita VHS de baixa qualidade. O cenário foi descrito como extremamente escuro e deprimente, sem alterar o endereço e outros objetos de fundo. Uma aparência tempestuosa. Os personagens também se comportaram de maneira estranha. Em vez de personalidades normais, bobas e inspiradas em brincadeiras, os espectadores reclamaram que pareciam extremamente agitados, gratuitamente odiosos uns com os outros e constantemente prestes a começar a soluçar após as falas. O protagonista também tinha um ceceio muito forte. Ninguém se sabe porquê, mas falava em um tom sexual e isso incomodava ainda mais os telespectadores. Eu fui um deles. O episódio começou com o Dudu caminhando na rua com o D. Notei que o Du estava desaparecido. Houve um plano angular vindo da frente dos dois para mostrá-los caminho em direção ao espectador. Ele, Dudu, estava com aquela expressão irritada que faz quando algo dá errado. Seus olhos estavam vermelhos ao redor da íris. D parecia absolutamente desamparado e praticamente arrastado atrás de Dudu, lágrimas nos olhos, que estavam preguiçosos e olhavam em direções opostas. Kiko, o antagonista da série, estava andando de bicicleta na frente dos Dudus, em direção a eles. A cena ficou embaçada e gemidos baixos foram ouvidos de Dudu antes de Kiko acertá-lo, o que nunca aconteceu porque a tela ficou preta. A tela não voltou e Kiko foi novamente em direção a Dudu. A visão estava tão embaçada dessa vez que tudo que vi foi uma mancha verde indo em direção a uma amarela. Novamente o gemido baixo, só que dessa vez soou como se o microfone estivesse quebrado e uma estática alta veio, ofuscando muito o gemido. Uma sequência de animação em argila de Didi dormindo na cama de Dudu surgiu. Honestamente, poderia ter sido apenas de forma abrupta, mas eu pulei e estremeci, acordando e saindo da cama. Ele se moveu extremamente para a sala circular, o rápido tamborilhar de passos sendo o único áudio. Os sons dos passos eram muito claros quando me mostraram uma visão panorâmica dele correndo pela sala. Não tinha portas visíveis. D começou a gritar, parecia um gato do mato, enquanto se movia descontroladamente pela cela de uma sala, cada vez mais rápido até que a tela começou a ficar embaçada de novo. A cor roxa da sala engolindo um borrão agora laranja. Um close extremo da porta da frente de Dudu permaneceu em silêncio absoluto por um tempo, enlouquecedoramente longo, pelo menos por 2 minutos de silêncio mortal de uma porta. Em seguida a gente vê Jaiminho e Sarinha, algum tipo de médico, provavelmente dentista. Jaiminho obstruindo uma lâmpada pendurada, que está chorando alto com Sarinha, tentando confortá-la de uma forma incomumente calorosa. Dói, Sarinha, dói! E de repente a porta da sala foi aberta por um novo personagem, um dentista. Seu rosto não foi mostrado porque ele era muito alto, alto o suficiente para estar fora da cena. Sarinha foi escoltada para fora da sala e Jaiminho foi mostrado. Seu aparelho estava mutilado e a frente curvada para cima, esticando seus lábios em proporções muito altas. À frente de suas gengivas estava escorrendo sangue e faltava dentes. A parte perturbadora é que aparentemente ele havia perdido os braços e as pernas antes e ficou paraplégico. Quase chorei ao concluir que os outros o haviam espancado e dobrado seu aparelho. A câmera permaneceu em seu rosto mutilado por alguns segundos, imóvel como uma imagem, silenciosa como sempre. Os comerciais começaram. A gente foi instantaneamente atacado por Rolf muito peludo e seu galbão escuro socando a vaca repetidamente. A visão gira e fica embaçada de novo conforme a cena se desenrola. Nina tá lendo uma revista no sofá, a qualidade agora é perfeita. Dudu agora sozinho, sem D. A qualidade piora ainda mais do que antes, e ele ainda está caminhando, o sol agora iluminando um pouco seu humor enquanto ele sorri e começa a correr. A porta é mostrada de novo e vemos através dos olhos de Dudu quando ele estende a mão para abrir. Sua casa é bonita e iluminada, mas um violino muito mal tocado está tocando, o único áudio nessa cena enquanto ele caminha pela casa. Dudu abre a porta do seu quarto. João é mostrado debaixo de uma almofada do sofá de Nina enquanto ele rasteja de 4 de uma maneira cômica e parece atrás dela, ainda alheio. Eu ri porque alguém esqueceu de desenhar os olhos dele e pensei que era uma topeira. De repente, parei de rir quando ele começou a engolir a cabeça dela. Ainda de maneira caricatural, é claro. Mas isso era diferente. Ele e ela ficaram assim até começar a chutar e se debater.
João assegurou assim que ela começou a ficar mole. Um zoom no rosto dele revelou os olhos humanos extremamente pequenos. Didi estava deitado no chão de Dudu. Agora não era mais uma animação stop motion. A câmera mostrou a casa de Dudu pelo restante do episódio, cerca de 3 minutos, e o próximo programa começou no local. E tem um vídeo no YouTube que mostra uma parte, eu não assisti o vídeo, mas mostra umas cenas distorcidas. Eu vou mandar o link aqui pro pessoal da seita. Também foi sangue gratuito, né? O Dudu e a Du já é meio perturbador, né? Esse menino do aparelho é aquele que tem o Plank como amigo, não é? O amigo dele é uma tábua com o rostinho desenhado. Não, esse é outro. Mas não é esse que usa aparelho, aquele aparelho grande? O que tem o Plank é o Johnny. É o Johnny, verdade. Eu vou ler então, gente, sobre o episódio perdido de Barney. Vocês sabem quem que é o Barney, né? Aquele dinossauro roxo. Eu te amo, você me ama, vocês conhecem esse? Esse é o Barney. Somos uma família feliz, alguma coisa assim, não é? É, isso aí mesmo. Aham. E eu acho que a abertura viralizou no TikTok Reels recentemente. O meu episódio favorito do Barney é o que ele aparece no Máscara. Que ele é interpretado por um... Ele é um mafioso que finge que é o Barney. Olá, sou um pai solteiro de 2 meninos de 3 anos. O programa de TV favorito deles é Barney e seus amigos. Ontem à noite, enquanto eu olhava o guia da TV, vi algo que chamou minha atenção. Hoje à noite, um episódio perdido de Barney e seus amigos. Primeira e única chance de vê-lo, no ar às 19 horas. Naturalmente, perguntei aos meus filhos se eles queriam assistir. Claro que eles disseram que sim. Preparei pipoca. Eles adoram comer pipoca enquanto assistem Barney. Quando a hora finalmente chegou, eles correram para a sala, ligaram a TV e sentaram no sofá comigo. Começou a música tema tocando, no entanto, algo não estava certo. Para começar, eu podia ouvir vagamente sussurros durante a música e pareceu meio assustador. Eu ignorei e me assegurei de que era apenas a minha imaginação. De qualquer forma, o episódio começou como sempre, com as crianças falando sobre algo enquanto seguravam uma versão do boneco de Barney. Então, plim, ele ganha vida, rindo como um idiota. Ele começou a falar e eu aumentei um pouco o volume para podermos ouvir melhor. Barney soava um pouco estranho, como se 2 pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Uma com uma voz normal e outra que soava demoníaca, para dizer o mínimo. Tentei ignorar. Foi quando ouvi Barney dizer: "Oi, crianças! Hoje eu vou ensinar a vocês sobre a morte." Eu quase caí da cadeira quando eu ouvi isso. Queria desligar, mas por algum motivo eu não conseguia. O programa continuou. Criança 1 disse: "O que é a morte, Barney?" Seu rosto de repente fica zangado e ele cresce dentes. Ele ri diabolicamente e morde a cabeça da pobre criança. Por algum motivo, meus filhos continuaram assistindo, não afetados pelas coisas obviamente perturbadoras que estavam acontecendo. Barney então prosseguiu para matar todas as crianças, uma a uma. Cada vez que fazia isso, ele rugia. As crianças, nesse ponto, começaram a fugir do Barney, gritando e chorando para que seus pais a salvassem. Barney apenas ria e disse com uma voz demoníaca: "Mamãe e papai não podem ajudar vocês." E ele mordeu as crianças indefesas ao meio, comendo seus cérebros e estômagos. Em seguida, a dinossauro verde e a dinossauro amarela entraram, aparentemente sem perceber as crianças mortas. "Bem, Barney", disse a dinossauro verde, "o que aprendemos hoje?" Barney sorriu um sorriso maléfico e disse diretamente para a câmera: "Lembrem-se, crianças, não adianta trancar as portas e se esconder embaixo da cama, que mais cedo ou mais tarde eu vou encontrar vocês e matar todos vocês." O resto do maldito episódio mostrava uma imagem distorcida do Barney, com um grito que fazia o sangue gelar. Aquilo foi demais. Finalmente estendi a mão para o controle remoto e desliguei.
Olhei para o meu lado e percebi que meus filhos não estavam em lugar nenhum. Pensando que eles já haviam corrido para o quarto deles, entrei lá. No entanto, não os encontrei. Foi quando uma voz atrás de mim disse: É tarde demais, Steven. Eu já os matei e agora vou matar você. Me virei para ver um Barney demoníaco, coberto de sangue, lentamente se aproximando de mim. Mesmo enquanto me matava, ele ainda cantava aquela maldita música. Amo você, você me ama. Somos uma família feliz com um forte abraço. Marina, você é maravilhosa, cara. Essa creepypasta vai ficar incrível depois de digitada. Mas, Marina, você precisa ir pra Globo, cara. Tu é muito foda. Ficou muito bom isso, cara. Ficou muito bom. Eu espero que dê pro Said usar, porque eu acho que foi muito baixinho. Cara, ficou. Não, vai dar sim. Se vira, porque ficou maravilhoso. Ficou muito bom, cara. Muito bom. Said, faz seu melhor, cara. Eu sei que você é capaz de resgatar isso. Muito bom. Cara, não dá pra levar Barney a sério, né? Não. Desculpa, eu tentei ler a creepypasta inteira com a voz mais séria, assim, dando entonação, mas foi difícil, porque eu acabava de fazer a vozinha e eu caía na risada. É um Barney demoníaco perseguindo você e suas crianças. Mas pra fazer a saideira, eu vou ler pra você a do Teletubbies. Ah, melhor ainda. É uma creepypasta brasileira. Teletubbies fez muito sucesso no Brasil, né? Qual Teletubbies você era? Nenhum, eu odiava Teletubbies. Seu herege. Qual você era? Você tinha cara de ser o amarelo ou a pô. Eu era amarelo, eu era a Lala. Eu era, sei lá. Eu gostava mais do verde. Mas é que depois que eu vi o gif do verde esticando a língua e encostando dando uma lambidinha na bunda do outro. Cara, isso é fantástico. Cara, esse gif não tem. Eu achei mesmo que você fosse Gypsy. Você é muito bem Gypsy. Vocês, ouvintes, vocês eram quais? A Isara era o Tinky Winky. Cara, eu gostava do aspirador de pó e dos waffles com aquela geleia. Eu sempre quis comer aquela geleia. Aí eu ficava, tipo, quando eu tava comendo uma coisa no sofá e caía no sofá, eu falava assim, agora eu sou aspirador, porque ele sempre pegava a panqueca, né, do chão. Aí eu ficava puxando o que caía com a boca. E diz que não gostava de Teletubbies, hein? E eu assistia. Aquele sol me dava muita aflição de ver aquele sol com cara de neném. Você sabe que o neném que é a carinha do sol agora já tem um neném, né? Nossa, o neném dela agora vai ser o sol. Bom, deixa eu ler pra você. Quem assistiu aos episódios bobos de Teletubbies nunca iria imaginar que existe a possibilidade de conter neles uma verdade perturbadora. O programa produzido pela BBC em parceria com a Ragdoll tinha o propósito nobre de divertir o público infantil. No entanto, Teletubbies nunca deixou de ter um aspecto esquisito e sinistro. Na trama, seres parecidos com grandes ratazanas gordas com antenas se comportavam de forma idiota o tempo todo, em um lugar que parecia uma colina verdejante. Todas as ideias bizarras assistidas nos 365 episódios saíram da cabeça de um único homem, Andrew Davenport. E é nesse ponto que a história começa a ficar interessante. Davenport é o diretor criativo do Ragdoll e um campeão de audiência nos programas que levavam sua autoria. Ingressou nesse ramo após concluir seu curso na Universidade de Londres. O sucesso e fama de Andrew sempre foi destaque da imprensa na sua cidade natal, Folkestone. E, assim como o seu lado negro, um lado tão obscuro que Davenport nega veementemente, talvez porque queira esquecer. Durante sua infância, Andrew teve problema na escola, sendo obrigado a estudar em um colégio que era tipo uma escola militar nas proximidades de Folkestone, que tinha a má fama de maltratar seus alunos. Nesse período, Davenport compulsoriamente se submeteu ao rigoroso plano de disciplina do colégio. Dentre os eventos desse plano estava passar um final de semana em uma base militar onde é a atual RAF Manwith Hill Station em Harrogate. Depois dessa viagem, Andrew voltou transtornado. Aquele menino sempre elétrico virou uma criança séria, sem expressões.
sempre cabisbaixo pelos cantos. O jovem nunca tocou no assunto abertamente. Chegou a frequentar um psiquiatra para se livrar do trauma, mas não teve sucesso. Com o tempo, o impacto dos acontecimentos da viagem diminuíram até se anularem nas profundezas da alma de Andrew. E ficou lá, escondido, até o dia em que Davenport decidiu colocar as ideias no papel. Era o programa Teletubbies. Agora, o adulto Andrew apresentava aos executivos da BBC o projeto para esse programa infantil. Tudo muito bonito, tudo muito simples, ou pelo menos era o que parecia ser. Em um certo dia, Davenport foi a uma festa com toda a equipe do programa. O diretor exagerou um pouco na bebida e terminou em um estado deplorável. No meio da choradeira, Andrew começou a confessar aos seus presentes sobre uma tal Operação Mider. Segundo suas palavras, durante uma viagem feita ao colégio militar aos seus 13 anos de idade, Andrew e seus colegas terminaram submetidos a um experimento de uma operação chamada pelos militares de Mider. Todos foram postos em uma cúpula que parecia feita de um plástico líquido, e permaneceram ali enquanto uma luz fortíssima tomava toda a esfera. Andrew revela que desmaiou, e acordando em um lugar totalmente bizarro. Nesse lugar, nada parecia fazer muito sentido. As leis da física não eram respeitadas, e as criaturas que habitavam o local não tinham nada a ver com qualquer animal que habitava o nosso planeta. Eram seres parecidos com grandes ratos humanoides, com cerca de 2 metros de altura, vestindo roupas metálicas e com antenas em cima da cabeça. Na região do abdômen desses seres havia um display que demonstrava tudo aquilo que eles pensavam e até mesmo o que Andrew pensava. Todos se comportavam de uma maneira boba, emitindo algo parecido com risadas o tempo todo. Pareciam crianças. Andrew e mais 3 de seus colegas permaneceram nesse local, segundo sua perspectiva, por longos meses. Se comunicavam com as criaturas por pensamentos e eles materializavam tudo aquilo que eles desejavam, quase sempre com um sorriso no rosto. Certo dia, no meio desse ambiente incomum, Andrew e seus colegas encontraram um pilar, uma pedra em forma cilíndrica que emitia uma luz intensa. Curioso, um dos colegas de Andrew terminou por tocar nesse cilindro e desapareceu. Os outros ficaram temerosos e saíram dali correndo. O pobre rapaz voltou ao seu lar, um globo com janelas tortas que flutuava, onde as criaturas viviam. Porém, conta o próprio que certo dia o pilar cilíndrico apareceu ao lado da sua janela. Andrew temia tocá-lo, mas uma das criaturas transmitia um sentimento positivo, fazendo com que Andrew criasse coragem. E ele o tocou, e acordou dentro da esfera da base militar no momento exato em que aparentemente teria desaparecido. Davenport disse à equipe que aquilo tinha sido real demais para ser uma ilusão. Os seus outros colegas do experimento também tiveram a mesma visão de Davenport. Do total de 12 crianças, apenas ele e mais 3 colegas foram parar naquele lugar. Os demais foram cada um para um lugar diferente. Andrew ainda concluiu dizendo que os responsáveis falaram que havia obtido sucesso no acesso ao universo do meio. No dia seguinte, Andrew negou tudo o que falou para a equipe. Disse que era um pensamento bobo, para não acreditarem em nada e se calou por meses. Não se ouviu mais de Andrew, senão quando tinha que dar uma ordem. A história era estranha demais para ser mentira. Anos depois, estudiosos da teoria das cordas revelaram que poderia existir entre 2 universos paralelos um lugar em que as leis da física que conhecemos não se aplicaria. Acreditam eles que era um espaço vazio, sem vida, o vácuo. Mas talvez estejam errados. Talvez exista algo. Talvez exista o universo do meio. E talvez Andrew tenha sido um dos primeiros humanos a visitá-lo. Talvez essas criaturas nos visitem o tempo todo. Será que não foi um contato imediato de 4º grau que esse cara teve? Às vezes sim, às vezes não são ratos humanoides, e sim apenas humanoides, ETs. E o que será que eram as anteninhas? Por que as anteninhas tinham cada um no formato? Os órgãos sexuais. Desculpa, eu não resisti. Nossa, quando eu era criança eu queria tanto ter uma televisão na minha barriga. Eu acho que o que causa desconforto no Teletubbies é aquela grande questão que voltou a muito recentemente, que é o Uncanny Valley, né? O Vale da Estranheza.
Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu quero agradecer ao pessoal que tá aqui no chat, no Discord, escutando a gente gravar. Muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente vai ser um episódio longo de novo. E... Deixa eu ver se eu consigo fazer aquela voz de novo. Cuidado nas esquinas. Tchau. Fala tchau em pinguinês, Má. Vai, pra gente. Vamos terminar o episódio falando em pinguinês. Abracadabra.